Agora vamos falar do Coritiba. Coritiba estreia hoje na Copa do Brasil, lá no Distrito Federal. Bom dia, Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. Chegou o dia da estreia do Coritiba na Copa do Brasil, hoje à noite contra o Ceilândia, no estádio Abadião, lá no Distrito Federal. Coxa que chega com o sinal de alerta ligado após a derrota do último sábado por 2-0 para o Maringá, no estádio Willie Davids, na abertura das quartas de final do Campeonato Paranaense e também por causa de alguns resultados desta primeira fase da Copa do Brasil, a eliminação de times de maior expressão, como o Sport, que caiu diante do Operário de Várzea Grande, como o Juventude, também time de Série A, que caiu contra o Maringá, que havia vencido o Coritiba na semana anterior, nos primeiros dias de jogos da competição. O Grêmio sofrendo muito para passar pelo São Raimundo de Roraima, apenas nos pênaltis. O Atlético Mineiro batendo o Tocantinópolis apenas com gols marcados depois dos 40 minutos do segundo tempo. Tudo isso, claro, cria um sinal de alerta máximo no Coxa, que não pode repetir o que fez, por exemplo, no ano passado, quando perdeu por 3-2 para o Águia de Marabá, no interior do Pará, e ficou de fora da Copa do Brasil já na primeira fase. Ou em anos anteriores, que também foi eliminado de cara pegando o Manaus, no Amazonas, ou a URT no interior de Minas Gerais. O técnico Mozart, depois da derrota para o Maringá, disse que o time não vai continuar patinando. Ele confia no trabalho já para ter um bom resultado nesta quinta-feira, também depois para buscar a reversão do placar contra o Maringá e chegar às semifinais do Campeonato Paranaense. O gramado do estádio Abadião, que era uma preocupação do Mozart, talvez não seja mais a principal delas. O Coritiba chegou na noite de terça-feira em Brasília, ficou já concentrado para o jogo de hoje, fez seu último treino ontem no CT do Capital e alguns membros do staff alviverde foram até o estádio Abadião para resolver alguns problemas de logística, aproveitaram para conhecer de perto o gramado e, pelas informações que a gente obteve deles, não é assim um gramado de Série A de Campeonato Brasileiro, mas está melhor do que vários que o Coxa pegou, por exemplo, no Campeonato Paranaense, como em Maringá, como em Cascavel. Então o jogo deve fluir de uma forma um pouco melhor do que, por exemplo, no jogo do último sábado lá no estádio Willie Davids. Uma preocupação desses membros do staff alviverde que estiveram no estádio é quanto à iluminação. Ela foi inaugurada recentemente numa vitória do Ceilândia por 2-0 sobre o Gama na penúltima rodada do Campeonato Amazonense, mas ainda não de forma completa, Tem mais alguns ajustes a serem feitos, tem uma potência maior ali que está prevista para o estádio, que ainda não estará em prática nesta quinta-feira, então é uma preocupação aí que fica pelo lado do Coxa Branca. No mais, o rendimento do time, que não vem agradando, uma queda de produção mais recente, culminando com a derrota para o Maringá. O técnico Mozart vem mexendo especialmente ali no setor de meio de campo, buscando um trio ideal e deve fazer isso mais uma vez. O Matheus Bianchi não agradou contra o Maringá, foi eleito, aliás, pela torcida Coxa Branca, o grande vilão lá da partida que o time perdeu por 2-0, deve sair da equipe e voltar a ser apenas opção de banco de reservas. Para o lugar dele, o favorito para entrar na equipe é o Vini Paulista, que é considerado um titular, um jogador bem importante pelo Mozart, mas vinha se recuperando de uma lesão muscular que o tirou de combate por alguns dias. Ou então pode voltar o Josué, que surpreendentemente foi para o banco contra o Maringá e nem sequer entrou no decorrer da partida. No mais, uma tendência de manutenção da base titular, mesmo com a volta do zagueiro Maicon, liberado pelo departamento médico, mas ele ficou mais de um mês afastado, então seria algo que preocuparia, colocar ele de cara, podendo sofrer uma nova lesão, deve ficar como opção de banco. Provável formação do Coritiba com Pedro Morisco, Rafinha, o Thalisson, que se sentiu mal e precisou ser substituído no primeiro tempo, no último sábado, mas depois voltou a treinar normalmente, não preocupa, o Matias Fráquia e o João Almeida. Meio de campo com o Felipe Machado, expulso lá contra o Maringá, mas pode jogar normalmente na Copa do Brasil, o Sebastião Gomes e o Vini Paulista, ou o Josué, além do trio ofensivo com Lucas Ronier, Everaldo e Della Torre. Deve ser esse o Coxa para buscar a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Osmar? Correto, muito obrigado, Nicolas França. França, Que França. Obrigado, Nicolas França. E boa sorte para o Coritiba, O Coritiba que estreia hoje na Copa do Brasil e a torcida do Coritiba quer ver uma vitória, justamente para que o Coritiba avance de fase também nesta competição. Tempo Extra. Oferecimento Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas.
Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.